Vamos falar hoje de dois temas muito importantes para a igreja, para o cristão. Nós vamos falar sobre o poder dos pensamentos e o poder das palavras. Duas coisas que, se o cristão não tiver controle sobre isso, ele vai acabar perdendo a batalha. O poder dos pensamentos e o poder das palavras. Coloca aí a figura 8 para mim, por favor. Poder dos pensamentos. O mundo costuma falar sobre o poder do pensamento positivo, mas hoje nós queremos falar sobre o poder de um pensamento alinhado com o pensamento de Deus. Homem e mulher de Deus espirituais, que têm a mente de Cristo e que os seus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus, e esses pensamentos vão produzir coisas tremendas e maravilhosas na vida daqueles que estão à nossa volta, no nome de Jesus. Existem pessoas que têm pensamento negativo, mas nós, como cristãos e como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, precisamos ter pensamento positivo. Nosso pensamento, alinhado com o pensamento de Deus, ele tem um poder transformador, um poder criador que você não pode imaginar. Aleluia. Por isso, lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 27, olha o que vai dizer esse texto. Provérbios, capítulo 23, versículo 27. Presta bem atenção. Perdoe. Foi falha do pastor. 23:7. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Só essa primeira parte. Como o homem, ele imagina, como ele pensa no seu coração, assim ele é. Então, aquilo que você pensa e você acredita naquilo que você pensa, você vai se tornar. Se você, como homem e mulher de Deus, não acreditar, na obra que Jesus Cristo fez na tua vida, não acreditar na obra que Jesus fez na cruz para te salvar, para te curar, para te libertar, você não vai se tornar. Mas se tu crer no teu coração, na tua mente, porque quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente, ela está falando de pensamento. Se você crer na sua mente, naquilo que Deus realizou na cruz por você, e você acreditar nisso, você será como a Bíblia diz que você é. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E também o poder das palavras. Põe a figura 5 para mim. Figura 5. Poder da mente, mente poderosa em Deus, e poder das palavras. O poder das palavras em minha vida. Palavras têm poder. Olha o que eu estou dizendo para você. Palavras têm poder. Tem gente que só abre a boca para falar coisa ruim, e você olha para a vida da pessoa e vê as consequências dessa palavra. Tem gente que olha para o outro e não consegue liberar uma palavra de bênção, só libera a palavra de derrota. Tem gente que olha para o filho, em vez de liberar coisas boas sobre a vida do filho, só libera coisas ruins. Você não vale nada, você não vai ser nada. E aí o filho se transforma naquilo que você falou, e você vai reclamar com Deus. Mas isso saiu da sua boca, foi você quem profetizou. Então cuidado com as palavras que saem da sua boca. Palavras e pensamentos têm poder. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala. Como podemos expressar esta noite suficientemente o poder dos pensamentos e das palavras, tendo em vista ser este assunto tão vasto e tão extenso? De tudo que eu disser aqui nesta noite, ficará faltando ainda alguma coisa, porque é um assunto muito extenso. Mas nós vamos estudar isso nesta noite de forma que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa importância. De forma bem segura e bastante regular, eu encontro o Espírito Santo me direcionando a falar desse assunto, porque vejo pessoas ao meu redor, e até eu mesmo, sofrendo as consequências de não controlar pensamentos e palavras. Quando eu paro para ver
quando eu paro para observar as pessoas ao meu redor, quando eu paro para observar a minha vida, eu vejo pessoas e até eu mesmo sofrendo consequências de pensamentos e palavras erradas, de palavras liberadas sem eu pensar. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Sobre o poder das palavras. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Toda palavra ociosa. Em outra tradução diz toda palavra frívola. Toda palavra frívola. E diz que frívola, eu fui pesquisar no dicionário, frívola ou ocioso é aquilo que não é sério no seu comportamento, é aquilo que é leviano e é fútil, né? E o leviano é aquele que julga precipitadamente, é alguém inconstante. Então a palavra frívola é esta palavra, né? É esta palavra leviana e fútil, é a palavra frívola, a pessoa frívola, ela julga precipitadamente, palavras que julgam precipitadamente, e são coisas inconstantes, pessoas inconstantes. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque por elas poderemos ser condenados. Então dá uma catucada nesse irmão do seu lado e dizer, cuidado com o que você fala. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado com as suas palavras. Isso me mostra o quê? Me mostra a importância de nós dominarmos os nossos pensamentos e as nossas palavras. Nós temos que ter um controle sobre isso, porque senão o diabo vai nos derrotar, né? O diabo vai nos derrotar. Então temos um controle sobre aquilo que pensamos e sobre aquilo que falamos. A gente não pode pensar qualquer coisa. A gente tem que saber entender que tem pensamento que vem lá do inferno, né, para a nossa mente, para tentar nos destruir. E se a gente deixa isso ficar na nossa vida, se acomodar na nossa vida, a gente vai ser derrotado. Tem palavra que vem na nossa boca para a gente falar, que se a gente pensar um segundo, se contar até 10, você não fala, porque aquela palavra não vem de Deus. Então a gente tem que prestar muita atenção. Tiago, falando sobre as palavras, ele fala lá no capítulo 1, versículo 26, capítulo 1, versículo 26, do livro do apóstolo São Tiago, capítulo 1, versículo de número 26. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Perdeu o Tiago? Está aí na Bíblia, tem Tiago na Bíblia. Tem Tiago na Bíblia. Aí, 1,26. Na Bíblia tem Tiago. Muito tempo você não lê, mas tem. Glória a Deus. Se alguém entre vós, olha essa palavra, irmãos. Essa palavra é para você, para mim também, mas é para você também. Se alguém entre vós cuida ser religioso, tem muita gente religiosa aí. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, o que é refrear? Fala para mim, eu preciso de funcionário. Controlar, né? Botar freio, né? Quando você pega um cavalo, você bota freio na boca dele para poder ele disparar. Você tem que botar um freio na sua língua para ela não disparar. Refrear a língua. Eita, meu Deus. Se você é religioso e não refreia a sua língua, antes engana seu coração. E a sua religião é vã. A sua religião é vã. Bota freio na sua língua, irmão. Bota freio na sua boca. Não fala o que você quer. Fala só quando Deus mandar você falar. Cuidado com o que você fala. Lá em Tiago 3:2. Tiago 3:2. Capítulo 3, versículo 2. O texto vai dizer: porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear
todo o seu povo. Veja que aquele que refreia a sua língua, refreia as suas palavras, ele é poderoso para refrear todo o corpo. Mas aquele que não consegue, então vamos botar o contrário. Se aquele que não refreia a língua, não vai conseguir refrear o seu corpo. Olha a importância daquilo que a gente fala, né? Qual a importância da gente controlar isso na nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Olha a questão do pensamento. Meu pensamento tem que ser guiado por isso, irmão. O teu pensamento tem que ser guiado por isso. Se você tem que pensar naquilo que é verdadeiro, tem que pensar naquilo que é honesto, né? Você não pode pensar na mentira, não pode pensar em enganar o teu próximo. Você tem que pensar naquilo que é justo, não naquilo que é injusto. O teu pensamento tem que estar alinhado com essa palavra. Tem que pensar naquilo que é puro, não no que é impuro, né? Você tem que pensar naquilo que é amável, naquilo que é bom, de boa fama, não de má fama, né? E se há alguma virtude, nisso você pensa. Se há algum louvor, nisso você pensa. Se não, você não pensa. Quando esse pensamento que for contrário a isso vier na sua mente, quando ele volta para o inferno, porque não foi de Deus, é de Satanás para destruir. Amém? Cuidado com aquilo que você pensa. Teu pensamento e tuas palavras podem te destruir. Aleluia. Não importa o quanto nós sabemos em qualquer área, sempre há coisas novas para nós aprendermos. Então esteja preparado nesta noite para aprender com o Mestre Jesus Cristo. Aleluia. Vamos falar um pouco mais sobre os pensamentos. Bota aí a figura 15 para mim. Vamos falar um pouco mais sobre os pensamentos. Figura 15 para mim. Figura 15. Ali. Fui ver lá no dicionário. Figura 15 é essa? É essa, né? Não, é os pensamentos. É aquela anterior, figura 15. Vocês estão aí? Indicando. É essa daí, pensamento. Fui lá no dicionário, pensamento. O que é pensamento? Ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou meditar, faculdade de conceber, de combinar, de comparar ideias e inteligência. Isso aí é pensamento. Comparar ideias. A gente tem que, fazer comparações. A gente tem que tomar consciência das coisas. A gente precisa refletir, meditar nas coisas. A gente não pode deixar o nosso pensamento ser levado pelo pensamento desse mundo, né? Esse mundo tem um pensamento pecaminoso, um pensamento controlado por Satanás. Mas nós, homens e mulheres de Deus, precisamos ter a mente de Cristo. Nossos pensamentos têm que refletir os pensamentos do Senhor Jesus. Aleluia. Pensamentos são importantes para nós, né? Lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que nós lemos, né? Em uma outra tradução vai dizer: como um homem imagina em seu coração, assim ele é. Meus irmãos, a mente é líder e a precursora de todas as nossas palavras e ações. Repita comigo: a mente é a líder e a precursora de todas as nossas palavras e ações. Se a gente pensar errado, nós vamos falar errado e vamos agir errado. É isso que está dizendo nesse texto que nós repetimos aqui. Se a gente pensar errado, nós vamos falar errado e vamos agir errado. Porque a mente ela é precursor. O que é o precursor? É aquele que vai na frente. Primeiro eu penso, para depois eu fazer besteira, né? O camarada, quando ele quer trair a sua esposa, ele começa a pensar nisso. Aquela mulher que eu vi ontem, ele começa a pensar. Ele não fala para ninguém, mas ele começa a pensar. Aquilo começa a tomar forma dentro dele. E aí então ele pensou errado.
amanhã ele vai falar com aquela mulher, ó, o pensamento gerou palavras, e depois gera ações, e depois vai gerar a morte na vida dele, porque o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que você pensa. Romanos 8,5, figura 12 para mim. Eu quero ler naquela tradução lá que eu acho, mas você pode abrir na sua Bíblia aí. Figura 12. Romanos 8, 5. É esse mesmo, é esse mesmo. Ai, vou esperar, vai ficar calma. Não fique nervoso não. Não você me deixa nervoso. Olha lá, Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. É uma tradução um pouco diferente da que você tem aí, mas eu peguei essa tradução de propósito, porque ela revela muito do que está sendo falado aqui hoje. O homem espiritual, ele tem a mente voltada, né, para as coisas espirituais, mas o homem carnal, ele tem a mente voltada para as coisas carnais. É natural isso aí. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se eu sou espiritual, eu vou pensar espiritual. Se eu sou carnal, o meu pensamento também será carnal, voltado para as coisas da carne. Então eu tenho que tratar a minha vida. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Eu tenho que ter relacionamento com Jesus Cristo. Eu tenho que ter relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho que ter relacionamento com a palavra de Deus, para que a minha mente seja espiritual e eu possa pensar as coisas que Deus pensa. Senão eu vou pensar as coisas dessa terra. Aleluia. Mas aquele que é espiritual, ele pensa como Deus. Nossas ações, fala comigo, nossas ações. Vou botar na primeira pessoa, para cada um assumir a responsabilidade disso aqui. Minhas ações, minhas palavras, são o resultado direto dos meus pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Suas ações e suas palavras são o resultado dos seus pensamentos. Então cuidado com o que você pensa. Às vezes você já começou a pensar uma coisa e você está vendo que aquilo ali não é de Deus, mas você continua pensando. Então manda logo embora esse pensamento, repreende logo isso na tua vida, não aceita, não deixa isso fazer ninho na tua cabeça, né? Porque depois que ele fizer ninho é mais difícil de você espantar. Então quando pousou, sai da minha cabeça, né? Sai da minha mente, porque isso não é de Deus. Você tem que ter essa disposição para enfrentar esses pensamentos enganosos que o diabo lança na mente humana, né? Lá na figura 9, figura 9, olha os pensamentos obscuros. Às vezes a nossa mente está assim, a gente está pensando que são pensamentos obscuros, são coisas que não estão claras. Está faltando a luz da palavra, está faltando a luz de Cristo para iluminar, está faltando a luz do Espírito Santo, o fogo do Espírito, para poder revelar aquilo ali e acabar com aquele turbilhão. Por isso que muita gente às vezes entra em depressão, muita gente aí com ansiedade, crise de ansiedade, porque estão com os pensamentos escuros, pensamentos conturbados, pensamentos que não estão alinhados com os pensamentos de Deus, pensamentos de pecado, né? Pensamentos que estão te levando para as coisas da terra e não para as coisas do céu. E a gente precisa tirar esses pensamentos da nossa cabeça. Se tivermos uma mente promíscua, nossa vida será promíscua, imoral, libertina. Se tivermos uma mente negativa, as nossas vidas e nossas palavras serão negativas. Mente negativa, não tem como, vai gerar palavras negativas, ações negativas. Então a gente tem que mudar na mente. A mudança tem que estar na mente. Bota lá a figura 4 aí. Figura 4.
dieta da mente. De vez em quando a gente tem que fazer uma dieta da mente. Tem que parar de consumir coisas que estão trazendo para a sua mente aquilo que não é de Deus, né? A gente abre o celular todo dia, a gente vê a televisão, a gente anda na rua e conversa com pessoas, e a nossa mente vai sendo contaminada. Então tem hora que você tem que fazer uma dieta, né? Você tem que fazer dieta aí, sabe, tem que tirar um monte de coisa. Às vezes até coisa que você gosta, às vezes até coisa que você gosta. Às vezes você gosta de comer um chocolate, mas você não pode comer, porque vai te fazer mal. Né? Às vezes, mas então, e na forma de a mente da gente também, a gente tem que fazer uma dieta, tirar da nossa mente, daquilo que entra na nossa mente, aquilo que nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus, aquilo que nos contamina no nosso relacionamento com Deus. Tem coisas que nós vemos, tem coisas que nós ouvimos, né, que nós recebemos, que está nos atrapalhando a caminhar, está nos atrapalhando a prosseguir. Então nós precisamos fazer uma dieta da mente. É uma questão de escolhas. Aí, bota para mim a figura 3. É uma questão de escolhas. Olha lá. Questão de escolha. Quem sabe dizer aí? A senhora sabia, falou para mim, mas acho que tem alguma coisa a ver com escolhas aí. É que eu também não sei mesmo. Amém? Eu sou pastor, é o pastor do Pique, né? Nasci lá em Saforte, espiritualmente falando, eu nasci lá em Saforte, em Minas Gerais, numa igreja com 5 pessoas, só de agricultores, a maioria analfabeta, dos únicos que sabia ler era eu. Então, assim, não tem esse conhecimento todo, mas é uma questão de escolha. Você precisa todos os dias fazer escolhas na sua vida. O que eu vou deixar entrar na minha mente? E, meu irmão, entra na mente através dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Então, eu tenho que decidir o que eu vou colocar nos meus olhos e o que eu vou ouvir, o que eu vou deixar entrar pelos meus ouvidos. Porque aquilo que entra pelos meus olhos e pelos meus ouvidos vai contaminar a minha mente. Então eu tenho que escolher. Eu estou lá no celular, aí aquilo está me contaminando e eu passo. Estou lá na televisão, aquilo não é para mim, eu passo. Estou ouvindo alguma coisa, é uma música. Geralmente música é um negócio que contamina. Hoje nós temos aí um funk que é um contamina todo mundo. Você para em algum lugar, está tocando um funk, o pezinho já fica assim, ó. Não é verdade? Que contamina. Então eu tenho que fugir dessas coisas. É uma escolha. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha vida. Gente que gosta de paródia, toca o pagodinho e já começa a querer. Eu falei, isso não é para mim mais. Eu sou crente agora. Eu sou nova criatura. Eu sou filho de Deus. Eu tenho que viver, eu tenho que andar, eu tenho que pensar, eu tenho que falar como alguém que não é mais desse mundo, mas pertence a outro reino, que é o reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Temos que ter um comportamento, temos que ter um pensamento, temos que ter palavras de homens e mulheres que fazem parte desse reino. Aleluia. Você faz parte do reino de Deus, e teus pensamentos têm que estar alinhados com os pensamentos desse reino. O reino de Deus, ele tem regras, o reino de Deus, ele tem limites para nós, e nós temos que viver segundo essas regras e esses limites que estão estabelecidos na palavra do Senhor. Aleluia. Por isso a importância de nós sobrecarregarmos a nossa mente com esta palavra, para que a gente não venha pecar. A gente vai falar sobre isso aqui mais na frente. Aleluia. Cuidado com o que você pensa. Se por outro lado nós renovarmos a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Abre aí para mim, Romanos 12, 2. Se nós renovarmos a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos o que está escrito em Romanos capítulo 2, 12, versículo 2. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do entendimento. É na mente, irmão. É na mente, né? Para que experimentemos qual seja a boa,
a agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente alinhada com a mente de Deus, ela vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se a minha mente está alinhada com esse mundo, eu jamais vou provar dessa boa, dessa agradável e dessa perfeita vontade de Deus. Então, a nossa maior batalha é aqui, irmão. É uma batalha na mente. É uma batalha espiritual que nós precisamos vencer. Nós não podemos tomar a forma desse mundo. Ele diz: não sejam conformados com esse mundo. Quer dizer, não tome a forma desse mundo. As mulheres que fazem bolo sabem que se você botar a sua massa de bolo numa forma quadrada, o bolo fica quadrado. Se botar numa forma redonda, o bolo fica redondo. Não é, irmão? Ele toma a forma da forma. E nós não podemos tomar a forma dessa forma desse mundo, né? Nós não podemos tomar a forma dessa forma desse mundo. Nós temos que tomar a forma da forma de Deus para nós. Nós temos que nos enquadrar nessa forma de Deus, né? Quando nós somos colocados ali, né, em Deus, somos colocados ali no Espírito Santo para que a gente possa se conformar a eles. Não é Deus, não é o Espírito Santo, não é Jesus Cristo, nem a sua palavra que vai se conformar a nós. Somos nós que temos que nos conformar a eles, irmãos. É dessa forma que funciona. Então você tem que buscar uma transformação na sua mente. Bota a figura 2 para mim. Mente transformada. Tem gente que comprando aqui tem uma mente, né? Mas aquele que está em Cristo, dessa mesmo. Aquele que está em Cristo tem uma mente renovada. Mente renovada. Nós precisamos buscar isso na nossa vida. Mente renovada. Se a tua mente então é uma mente mundana, você precisa mudar isso. Precisa buscar essa transformação. Precisa buscar essa mudança. Não tem outro jeito. Não tem caminho fácil para ser seguido, irmãos. Né? O evangelho que prega facilidade não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia diz: esforçai-vos, pois, para entrar no reino de Deus. É através do teu esforço, da oração, do estudo, da palavra, do jejum, né, da comunhão, é que você vai conseguir essa vitória. Não tem facilidade. Tem que ler a Bíblia todo dia sim, tem que orar todo dia sim, tem que estar em comunhão nos cultos, nos gestos, tem que sim, porque é dessa forma que você vai vencer, irmão. Não tem outra. Que coisa fácil. Figura 10 para mim, figura 10. Figura 10. Essa 10. Uma cabeça cheia de medo não tem espaço para sonhos. Amém. Medo. Quanta gente tem medo, né? Medos assim, dos mais inusitados. Tem gente que não sai mais de casa porque está com medo. Tem gente que não vai mais atrás do trabalho, tem medo de não ser aceito no trabalho, então ele fica em casa. Olha só, o homem que tem a mente tomada pelo medo, ele não tem nem a capacidade de sonhar mais, ele não acredita mais nas coisas. Mas alguém que tem a mente transformada por Deus, pela palavra de Deus, esse tem a capacidade de sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, e é capaz de alcançar esses sonhos no nome de Jesus Cristo, né? Não se deixe dominar pelo medo, não deixe a sua mente ser dominada pelo medo. Nós temos que entender a importância dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Eu quero que você entenda em seu coração que você precisa pensar sobre aquilo que você está falando e pensando. Eu quero que você entenda que você precisa pensar sobre aquilo que você está pensando e falando. Vamos repetir essa frase? Eu preciso pensar sobre aquilo que eu estou pensando e falando. Amém? Eu preciso pensar nisso. O que eu estou pensando? Porque às vezes a gente não pensa
pensando e naquilo que estamos falando. A gente precisa parar e analisar a nossa vida, né? O homem ele deve analisar a si mesmo. Está lá em Coríntios, lá capítulo 11, naquele texto da ceia, né? O homem deve analisar a si mesmo. Cada um deve se analisar. O que eu estou pensando? Será que o que eu estou pensando é bom ou é ruim? Será que meus pensamentos são bons ou são pensamentos ruins? Será que as minhas palavras são boas palavras ou palavras ruins? As minhas palavras constroem ou destroem? Nós precisamos pensar sobre isso. Amém? Aí tem duas figuras aí que eu quero colocar: 11 e depois a 16. Figura 11. Figura 11. Olha aí. Pensar sobre o que eu estou pensando. Amém? Parar. O que eu estou pensando? Figura 16. Pensar sobre o que eu estou pensando. Essa figura aí é marcante. Pensar sobre o que eu estou falando. O texto ele diz: se não te curares do que te causou dor, irás ferir quem nunca te magoou. Essa figura aí fala tudo. Fala mais do que tudo que eu já falei aqui hoje. Olha o poder das palavras. Lá atrás, alguém disse para o filho: inútil. O filho cresceu e disse para o seu filho: estúpido. O filho aceitou Jesus, blindou a sua vida e disse para o filho dele: eu te amo, filho. Glória a Deus. É assim que você deve se comportar, irmão. Você não deve ser o crente Gabriela, não. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não é isso, irmão. Não, eu aceitei Jesus e a minha vida mudou. Eu aceitei Jesus, os meus pensamentos mudaram. Eu aceitei Jesus, as minhas palavras mudaram. Eu não vou repetir na vida dos meus filhos os mesmos erros que os meus pais cometeram na minha. E não vou usar isso como desculpa para errar, não. A minha mente é a mente de Cristo e as minhas palavras estão alinhadas com essa mente. São palavras de bênção, são palavras de vida, são palavras de salvação, aleluia, são palavras de cura. A tua palavra tem que curar e não ferir. A tua palavra tem que sair da tua boca para curar. Ministre cura na vida do outro que já está doente. Não cabe de derrubar ele, não cabe de jogar ele no buraco. Não vá refletindo aquilo que você viveu na vida do outro. O outro não tem culpa. Amém? Você tem que refletir Cristo na vida do outro. Aleluia. Então nós temos que pensar naquilo que estamos pensando e naquilo que estamos falando. Isso é muito importante para nós. Os problemas das pessoas, pode parar e pensar nisso. Os problemas das pessoas estão tão enraizados em padrões de pensamento, de palavras, que produzem os problemas que elas experimentam na vida diária. Para pensar nisso. Os problemas das pessoas estão tão enraizados em padrões. A gente vive em cima de padrões. A gente cresceu em cima de padrões de vida, padrões de palavra, padrões de pensamento, padrões de relacionamento. A nossa vida está baseada nisso, né? E isso, ela produz os problemas que essas pessoas estão experimentando na sua vida diária, porque estão em cima desses padrões. Mas agora nós temos um outro padrão. Agora você tem um outro padrão para a sua vida. E esse padrão está aqui, ó, a palavra de Deus. Se você se alinhar com esse padrão, você vai quebrar esse ciclo de derrotas que você está vivendo. Se você se alinhar a este padrão, você vai quebrar este ciclo, né, de coisas ruins, de flagelos que você está vivendo na sua vida, na sua família. Você precisa deixar os velhos padrões e assumir o novo de Deus para a sua vida. Aleluia. Nós temos que sair debaixo desses padrões humanos, desses padrões mundanos e nos alinhar aos padrões de Deus para nós. Satanás, ele oferece formas erradas de pensar e de falar a todo mundo, mas não somos obrigados a aceitar as suas ofertas.
Sempre quando você estiver diante de uma situação difícil, pense primeiro. Que às vezes a dificuldade, a luta, nos faz pensar erradamente e falar erradamente. Nós precisamos nos colocar diante das situações, né? E pensar como Deus pensaria, fazer como Deus faria. O que Jesus faria no meu lugar numa hora dessa? É uma situação difícil? Pense primeiro, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria? A figura 3 vai falar sobre alguma coisa sobre isso. Figura 3. Figura 3 não, é? É essa a figura 3? É essa. Essa aí é a figura 3. É uma questão de escolha. Satanás oferece a você padrões de pensamento e padrões de palavra, mas você tem que escolher de qual lado você quer ficar, do lado de Deus e da Bíblia ou do lado daquilo que Satanás está oferecendo para você. São padrões que são oferecidos. Aprenda com a palavra de Deus que tipo de pensamentos e palavras são aceitáveis para você que é cristão. Que tipo de pensamentos são aceitáveis para você? Que tipo de palavras são aceitáveis para você? Eu acho horrível quando eu vejo um cristão falando palavrão. Fala, é vocês, né? A gente às vezes conhece pessoas de outras igrejas, de outra denominação, e às vezes numa conversa assim, o cara fala palavrão assim, como se fosse uma coisa normal. Eu fico assim, pode isso. A mente dele não está alinhada com a mente de Deus. O cara fala coisas, eu já vi pessoas, né, que são ministros de Deus falando coisas que é uma aberração diante de Deus. Ele fala com naturalidade. Por quê? Está fazendo escolhas erradas. Escolhas erradas. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos de 4 a 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, de 4 a 5. Aleluia. Capítulo 10, de 4 a 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. 5. Destruindo argumentos. Os argumentos estão onde? Aqui, ó. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento. Em uma outra tradução diz: todo pensamento à obediência de Deus. Amém? Então, a palavra de Deus, ela destrói qualquer argumento, ela destrói qualquer altivez, todo conhecimento que se levanta contra Deus, e ela leva cativo todo pensamento, né? Todo pensamento, todo entendimento à obediência de Cristo. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Quando eu abro essa Bíblia na casa de alguém, quando eu abro essa palavra no meu trabalho, quando eu abro essa palavra na igreja, né? É o poder de Deus se manifestando através da palavra, porque a palavra de Deus, ela é poder de Deus para todo aquele que crê. Se tu crê nessa palavra, essa palavra é poder de Deus para a sua vida. Esse texto nos mostra claramente que devemos conhecer suficientemente bem a palavra de Deus para sermos capazes de comparar o que está na nossa mente com o que está na mente de Deus. Somente conhecendo essa palavra nós podemos fazer essa comparação. Se eu não conheço a palavra, eu vou viver aí ao relento, né, sendo levado pelo vento. Mas aquele que conhece bem a palavra de Deus, ele vai poder fazer essa comparação entre o que está na mente dele e o que está na palavra de Deus. E se o que está na minha mente está fora da palavra, eu tenho que mudar a minha mente. Eu tenho que fazer o que está escrito em Romanos 12, 2: renovar a mente. Mente renovada, pensamentos renovados. Aleluia. Bom, figura 13, bota a figura 13 para mim. Figura 13. É essa a figura 13? Tem certeza? Vocês estão me enrolando hoje.
porque eu não estou aí para ver as figuras, aí vocês estão me complicando. Aí eu fico olhando para a figura, para que eu vou dizer agora essa figura? Se não é a figura que eu estou esperando. Eu não estou aí para ver o número da figura. Vocês não me complicam, não. Vocês já conhecem esse ditado aí? Mente vazia, oficina de Satanás. Amém? Mente vazia, oficina de Satanás. Não está na Bíblia, mas é um negócio muito certo. Muito certo. Se a minha mente não estiver ocupada com as coisas de Deus, Satanás vai ocupar com as coisas dele. Amém? Vou repetir. Se a minha mente não estiver ocupada com as coisas de Deus, Satanás vai ocupar a minha mente. Eu preciso acordar de manhã me envolvendo já com as coisas de Deus, dobrando o meu joelho, lendo a palavra, ouvindo louvores, adorando a Deus, para que Satanás não venha colocar as coisas dele na minha mente. Cristãos aí, meu amor, pensando em suicídio. Cristão. Por quê? Mente vazia. Mente vazia. Muito movimento, muita emoção, pouca palavra. Mente vazia. Oficina do diabo, oficina de Satanás. Amém, irmãos? Então a gente tem que ter conosco, encher a nossa mente da palavra, do louvor, da adoração, da oração, para que a gente, Satanás não encontre espaço na nossa mente para colocar os seus pensamentos, as suas ideias. Cristão pensando em fazer mal para o outro. O que é isso? Mente vazia. Eu vou me vingar. Quem diz isso comigo vai ver só. Você já escutou o cristão falar isso? Eu já tenho. Aqui não tem isso não, graças a Deus. Aqui eu tenho certeza que não tem, né? Eu vou me vingar. Pisou no meu pé, agora vai ser minha vez. Quando vier falar comigo, vai ver só. Isso é pensamento de Deus? Isso é palavra que vem do céu? Não é? Então não pode estar na nossa vida. Nós temos que tirar isso da nossa vida. Temos que tirar isso da nossa mente. Esses hábitos. Nós temos um hábito de pensar errado e um hábito de falar errado. E isso está te contaminando. Você vai ser julgado por isso, irmão. Cuidado com o que você está pensando, o que você está falando. Cuidado. Qualquer pensamento ou palavra que tem que se exaltar a si mesmo, além da palavra de Deus, deve ser lançado fora e cativo a Jesus Cristo. Qualquer pensamento que tenta se exaltar além da palavra de Deus, e às vezes a gente quer saber mais, do que a Bíblia fala, a gente quer dizer mais do que a Bíblia diz, são pensamentos que vêm da nossa mente e que se exaltam, e querem ir além da palavra de Deus, acima da palavra de Deus. Isso deve ser lançado fora e levado cativo a Jesus Cristo. O Salmo 119, versículo 11, todo mundo conhece cada música da Cassiane, mas bota aí para mim, Salmo 119, 11. Eu sei que todo mundo sabe. Sabe? Salmo 119, 11? Sabe, eu sei que você sabe. Ele vai botar ali e você vai falar comigo assim, isso eu sei. Salmo 119, 11. Salmo 119, versículo 11. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu sabia que você sabia isso. Sei que você sabe. A Cassiane canta isso aí direto, né? Mas a música da Cassiane não tem isso aí. Escondi a tua palavra no meu coração. Está falando de coração, está falando de mente. O coração não pensa. O coração é um órgão que bombeia o sangue. Quando a mente a Bíblia está falando de coração, está falando de mente. Guardei a tua palavra na minha mente, nos meus pensamentos, para não pecar contra ti. É a palavra que é o nosso escudo, viu? Nós falamos aí ontem à noite, teve um culto aqui abençoado, a palavra de Deus fluiu tremendamente, e a gente falou sobre o Salmo 91, e diz ali que a palavra de Deus é escudo e é protetor. É escudo, ela protege a sua mente. A palavra de Deus, ela te protege das coisas desse mundo. A palavra de Deus é poderosa. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 16. Não posso dizer ainda para o final, mas daqui a pouco direi. Capítulo 3, versículo 16. Colossenses
a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O que é abundantemente? Muito abundantemente, né? Em toda a sabedoria, ensinando-nos, quer dizer, a palavra de Cristo tem que nos ensinar e nos admoestar, nos alertar, né? Uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Deus habite abundantemente na tua vida, abundantemente. Quem lê a Bíblia só no culto tem a palavra abundantemente no seu coração? Mas tem muita gente que faz isso. Sim ou não? Sim, só lê a Bíblia no culto. E nem no culto às vezes não lê, fica só lendo na televisão. Amém? Então, quem está fazendo isso, a palavra de Deus não está habitando abundantemente na sua vida. Então a mente dele não vai ser transformada. As palavras dele não serão transformadas. Amém? Consequentemente, a sua vida não será transformada. A mente, essa figura que eu vou colocar aqui é a figura principal do meu Deus. A mente é um campo de batalha. Bota lá para mim a figura 1. A mente é um campo de batalha. Toda luta que a gente tem é na mente. Não, figura 1, pelo amor de Deus. Essa. A mente é um campo de batalha. É uma luta. Irmãos, se você parar para pensar, Satanás já está derrotado. Sim ou não? A Bíblia diz que a cabeça da serpente foi pisada lá na cruz quando Jesus morreu. Satanás foi derrotado, né? Mas a nossa mente a gente tem que derrotar agora, porque é uma luta que a gente vai enfrentar todo dia. É uma batalha que você tem que vencer. E se você só vai vencer com essa palavra, habitando abundantemente na tua vida, né? Guardando essa palavra na tua mente para não pecar contra Deus. Todo dia Satanás vai dizer algo para você e você vai dizer não. Como é que é a música do Lázaro? Como é que é a música do Lázaro? É do Lázaro? É do Tade Roberto? Como é que é a música? Ah, é isso. Me chama. Eu escolho Deus, mas eu escolho Deus. É uma escolha, irmão. Todo dia tu tem que escolher. Eu sou cantor, é difícil. Mas todo dia tu tem que escolher Deus. O pecado vem, as tentações vêm. Aonde que vem? Na mente. Não é aqui que vem? Vem aqui. E você vai ter que vencer. Olha lá, aquele camarada que está usando uma armadura. Tu tem que se vestir daquela armadura de Efésios 6, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, né? Escudo da fé, espada do Espírito, isso com oração e súplicas. Você tem que se revestir dessa armadura para você conseguir vencer o seu inimigo. Senão você vai perder. Senão você vai perder. Porque a mente é uma batalha. Satanás está vencido, mas ele nos tenta nas nossas fraquezas. Então a nossa luta é aqui, para você vencer aqui, ó. Olha Eva. Eva estava lá no paraíso tranquilona, né? De hoje eu tinha falado, é tudo de vocês. Adão, Eva, vocês podem dominar sobre tudo aqui, tudo é seu, mas falou, dessa árvore vocês não podem comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um dia a Eva está lá passeando no paraíso, né? Passa perto da água a serpente. E aí, Eva, tudo bem? Como é que você está? A Eva vai e dá conversa com a serpente, né? A pior coisa que tem é você dar conversa com a serpente. E a serpente atraiu Eva e começou a entrar na mente dela. Mas por que você não come dessa árvore, Eva? Ela não come porque Deus falou para não comer. E olha só como é que entra na mente. Satanás falou assim: não é bem assim que Deus disse, né? Entrou na mente. Ela deu papo para a serpente, né, irmão? A gente não pode dar papo para a serpente, a gente não pode trocar ideia com a serpente, senão ela entra na tua mente. Ela entrou na mente de Eva. E aí Eva falou: é mesmo assim não, então come. Deu para ela, ela pegou e comeu. Deu para Adão, sem vergonha, comeu também. Amém? Porque se ele tivesse sido um homem de Deus, ele tinha dito: que negócio é esse? Deus falou para a gente não comer. Vamos pedir perdão a Deus, vamos nos arrepender, que isso aí não é para ser assim não, mas ele comeu também.
né? Então você que é homem, você tem essa responsabilidade de sustentar a tua casa, sustentar teu casamento, tua família. Não faz igual Adão, não se entrega logo, não. Fala, ó pai, isso é de Deus, não, né? Ah, não, porque eu quero que seja assim, que a minha... nossa menina, né? Você botar um shortinho mais curto, não sei o quê. Ô pai, quer mais, mulher? Isso é de Deus, não, velho. Não é assim que a Bíblia ensina, não. Vamos mudar isso aí, que o homem tem essa responsabilidade, sacerdote da sua casa. Você é sacerdote do seu lar. Não faça como Adão, não faça. O que Eva fez, ele foi e fez também. Quer dizer, ele não assumiu o seu papel, né? Ele não assumiu a sua postura de sacerdote da sua casa. Então ele tem que assumir essa postura. Então veja bem, né? A serpente entrou na mente de Eva, chamou ela para conversa e foi enrolando ela. Você já foi enrolado na rua por esses vendedores que tem na rua? Eu já fui. O cara me vendeu uns perfumes falando que era legal, e no final o perfume é igual água. Mas eu comprei. O cara entra na sua mente. Eu passei na rua, o cara falou assim: ô fulano, eu não sei se ele falou meu nome, não sei. Aí falou: você não é conhecido de não sei quem? Eu falei: sou, não. Mas parece que você é o fulano de tal. E começou a me levar na conversa, é igual a serpente, né? E começou a me enrolar naquela conversa, naquela trama. Quando eu vi, eu estava dando dinheiro pro cara. Olha só, quando eu vi, aí depois eu falei, cara, como é que aconteceu isso? Porque ele entrou na minha mente, ele dominou, né? Então ele tem que tomar cuidado, porque Satanás, ele assim, ele entra na tua mente para tentar tirar você do propósito de Deus para a sua vida, né? Propósito é uma coisa muito importante. Eu ouvi um homem falando que a palavra prótese vem da palavra propósito. Olha que coisa interessante. Prótese vem da palavra propósito. Só que quando eu coloco uma prótese é uma coisa só de aparência. Ela não está ligada à cabeça, né? A aparência é até de alguma coisa que funciona, mas não está ligada à cabeça, não funciona bem. Amém? Quem tem propósito está ligado a Cristo, né? Quem tem propósito está ligado à cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E aí você vai funcionar, porque não adianta também só funcionar bem, porque funcionar bem sem Deus não adianta. Tem que funcionar bem com Deus. Não adianta fazer as coisas de Deus sem Deus, porque pode até funcionar, mas o propósito é errado. Amém, irmão? Então tem que ter propósito. Vamos lá, vamos seguir. Figura 14 para mim. Estou acabando agora, partindo para o final. Hoje vai fazer. Figura 14, espera lá. Olha o que a gente está falando aí o tempo todo sobre a mente. Sua mente é resultado das informações que você consome. Aí tem ali naquele caminhão de lixo: mídia, drama, negatividade e fofoca. Meu irmão, tua mente é o resultado das informações que você consome. Se você está consumindo coisas ruins, se você está consumindo fofoca, consumindo o que a mídia está te dando, consumindo negatividade, drama, a tua mente vai estar contaminada. É o que vai sair lá, ó. Não são coisas boas. Não são coisas boas. Aquela saída ali tinha que ser na boca, assim. O cara errou para todo lado, tem que ser na boca, né? Que aquilo que entra aqui sai aqui, ó. Sai aqui. Cuidado com aquilo que você está consumindo. Amém? Cuidado. É uma necessidade vital que alinhemos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Isaías 55:8 vai dizer sobre isso. E a partir do final. Está quase. Ainda vou falar sobre as palavras. Eu falei sobre os pensamentos, mas as palavras eu vou falar. Partindo para o final, Isaías 55:8. Olha o que Deus fala lá, através do profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nós precisamos alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Aleluia. E agora, sobre o poder das palavras, vamos falar um pouquinho só sobre o poder das palavras. Falamos muito sobre o poder do pensamento, mas eu quero também deixar claro aí que a tua palavra, ela tem peso. Principalmente porque você
é homem e mulher de Deus. Amém? Figura 7 para mim, figura 7, nós até vimos, não, essa não vimos não. Palavras têm poder. Palavras têm poder. A gente viu naquela figura, né, daquela sequência de palavras erradas, né, e a gente vê o resultado na vida do outro. Se alguém não barrar isso aí, isso não vai parar. Bota a figura 6 também. Figura 6. Palavras têm poder. O que a Bíblia diz sobre o poder das palavras? Abra lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Vou acelerar para terminar cedo. É meia-noite, nós estamos zero. Glória a Deus. Glória a Deus. Perdoe, meus irmãos. Eu não sabia que ia durar tanto tempo assim. Mas é importante a gente estudar isso aí. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Quem ama a língua aqui pode falar muito. O falador vai comer do fruto da sua boca. Amém? Mas a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você fala pode matar ou pode dar vida a alguém. Cuidado com o que você fala. Amém? Aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca pode matar ou pode dar vida a alguém. Provérbios, não, vou ler agora Mateus 12, 36, não, isso que nós já lemos. Mateus 15, 11. Mateus 15, 11. Vou correr. 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Amém? Aquilo que você fala é o que te contamina. Cuidado com o que você fala. Às vezes você está se contaminando com as suas próprias palavras, com o teu próprio veneno, né? O teu próprio veneno está te contaminando, porque o que contamina não é o que entra, mas é o que sai da boca. O que sai da boca são as nossas palavras. Mateus 12, 34. 12, 34. Acelerando para acabar. 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso você fala. Aquilo que o teu coração está cheio, você vai falar, irmão. Seu coração está cheio de coisa ruim, você só vai falar de coisa ruim. Então encha teu coração. E quando está falando de coração, está falando de mente. Encha a sua mente com as coisas de Deus. Figura 5 para mim, rapidinho. Figura 5. Figura 5. Figura 5. O poder das palavras em minha boca. A palavra ela tem tanto poder que o mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Deus falou, haja, e trouxe à existência tudo aquilo que não existia. O poder da palavra. Deus estava nos dando ali um princípio. Deus podia criar o mundo com um piscar de olhos. Sim ou não? Ele é Deus. Ele podia criar o mundo com um pensamento. Mas ele resolveu, na sua sabedoria, na sua onisciência, na sua onipotência, criar o mundo através da palavra. Deus falou e o mundo veio a existir. Olha quanto poder tem a palavra, aquilo que sai da nossa boca. Portanto, nós precisamos pensar, né, que poder tem a palavra de Deus na nossa boca. Quando nós falamos a palavra de Deus, é a mesma palavra criadora que foi usada para criar o mundo, criar o universo. E Deus colocou essas palavras em nós, para que nós possamos dizer essas palavras, e essas palavras possam gerar vida na vida de outras pessoas. Aleluia. Na vida daqueles que estão mortos nos seus pecados. Com nossas palavras, nós podemos nos condenar ou confessar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Romanos 10, 10. Romanos capítulo 10. Versículo 10, olha a importância daquilo que a gente fala, e a gente sempre insiste aqui, aceita Jesus como teu Salvador. Olha por que a gente fala isso. Romanos 10, 10. Visto que com o coração se crê, tem muita gente aqui que já crê para a justiça, mas com a boca, diga comigo, com a boca
confissão para a salvação. Então, enquanto você não fizer uma confissão que aceitou Jesus como teu Salvador, você não estará salvo, porque é com a boca que se faz confissão para a salvação. Olha a importância disso, olha a importância desse ato que nós às vezes fazemos aqui, de chamar a pessoa aqui para ela confessar com a sua boca. Eu confesso com a minha boca para a salvação. Eu já creio no meu coração, mas eu preciso confessar para que eu seja salvo. Aleluia. Tiago 1, 19 a 20. Tiago 1, 19 a 20. Tiago 1, 19 a 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para si irá. 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, tardio para falar. Tem gente que tem pressa de falar, né? O cara começa a conversa, o camarada começa a descarregar um monte de palavras. Não te escuta, não para te ouvir. Gente que tem pressa para falar acaba errando pelas palavras. Lá, Tiago, capítulo 1, 19 e 20. É isso aí? Vamos também, Tiago, capítulo 3, de 3 a 10. Tiago, capítulo 3, já partindo para o final. 3, de 3 a 10. 3, de 3 a 10. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Bota um freio no cavalo, que é cavaleiro, montador, né? Bota um freio na boca do cavalo, o cavalo te obedece. Tá bom. 4. Veja também as naus. Aí eu vou partir para o marinheiro agora. Veja também as naus, que sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade que os governa. Assim mesmo, cadê o Eliseu? Assim mesmo, Alain, desse jeito aí, né? O pessoal da marinha, de marinha, né? Bota lá, o cara pega um lemezinho pequenininho, barco gigantesco, ele vira o leme para cá, o barco muda de direção. Amém? Você consegue governar o barco. 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre dores, entre os nossos membros, e contamina todo o corpo. Irmãos, é muito sério. Tinha que ler isso todo dia em casa de manhã, quando você acordasse, né? Posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. O inferno bota fogo na língua, para você falar o que não deve, falar dos outros, e assim por diante. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Amém? Não convém que isto se faça assim. É difícil de dominar, mas você precisa dominar a sua língua. Amém? Porque não convém que seja dessa forma. Amém? Louvado seja Deus. Agora vamos concluir. A conclusão, isso é um processo, quero dizer para você, porque de repente você ficou assustado, falou assim, agora pastor, só me resta do inferno, porque não consigo controlar minha mente direito, não consigo controlar meus pensamentos. Só que isso é um processo que demanda tempo, né? Oração, estudo da palavra de Deus, é um processo. Nós estamos num processo, todos nós estamos nesse processo, todos nós precisamos dessa busca, né? Desse tempo de oração, desse tempo de estudo da palavra de Deus, para que as mudanças elas vão acontecendo na nossa vida, né? De acordo com que a gente vai crescendo em Cristo. Não desista de tudo que você ouviu aqui, não sai daqui e fala, não volto mais, porque para mim não tem jeito. Não desista. Pouco a pouco você vai mudar. Pouco a pouco. É sem você perceber. Quando você parar para pensar, você já é uma outra pessoa, uma nova criatura. Quanto mais a sua mente
e suas palavras mudarem para melhor, presta atenção nessa frase, é a frase de encerramento. Quanto mais a sua mente e as suas palavras mudarem para melhor, mais a sua vida mudará para melhor. Então precisa fazer esse esforço. Quanto mais a tua mente e as tuas palavras mudam, mais a tua vida muda. Amém? Quanto melhor for os seus pensamentos e as suas palavras, melhor também será a sua vida. Você pode dar uma salva do palco para Jesus? Vamos colocar em pé. Eu vou tirar o louvor no final por causa do horário. A gente está lidando com o tempo aí, que não é como sair tarde do dia. Amém? Vamos partir para a oração, que ainda tem ainda os avisos. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. E se nessa noite você sentiu que Deus falou contigo, que existem coisas que você precisa mudar, bota para mim aquele fundo musical aí, por favor. Bota para mim aquele fundo musical aí. Glória a Deus. Se você sentiu que há coisas em você que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas, esse é o momento de você falar com Deus. Esse é o momento de você clamar a Deus, porque Deus ele vai ouvir a tua oração nessa noite. Deus está aqui, e às vezes essa palavra ela vem como uma espada, e ela vem cortando fundo na tua vida. Isso é para te alertar que você precisa mudar. Então você precisa orar, você precisa falar com Deus, você precisa colocar diante dele essas coisas, para que o Espírito Santo te ajude e te dê força, para que você possa buscar essa mudança todos os dias. Aleluia, todos os dias. Glória a Deus. Aumenta um pouquinho para mim. Glória a Deus. Aleluia. Começa a falar com Deus. Começa a orar ao Senhor. Começa a falar, Deus, como isso me confrontou, Senhor. Como essas palavras confrontaram a minha vida. Como eu pensei que eu estava bem, e agora hoje eu estou vendo que eu não estou, que eu preciso caminhar ainda muito. Eu preciso ainda muito avançar na minha fé, na minha comunhão, na minha oração. Eu preciso, Senhor, mudar as minhas palavras, os meus pensamentos. Eu preciso fazer uma dieta da minha mente. Eu preciso ocupar a minha mente, Senhor, com as tuas palavras, com a palavra, meu Pai querido, que tem sido lançada sobre mim. Eu preciso ocupar a minha vida, Senhor amado, com a oração, aleluia, Senhor, com o jejum. Eu preciso ocupar a minha mente com adoração, com louvor a Deus, para que minha mente, Senhor, não esteja vazia e sujeita, meu Pai, à ação do diabo e de Satanás. Meu Pai, no nome de Jesus, eu te peço perdão nesta noite, por toda palavra ociosa, por toda palavra frívola, que saiu da minha boca, Senhor querido, aleluia, porque naquele momento eu não consegui me controlar, porque naquela hora, Senhor querido, eu estava cheio de razão, e cheio de justiça própria, e acabei falando aquilo, meu Pai querido, que eu pensava, e meu Pai, quando o teu Espírito me dizia, para me calar, Senhor, mas eu não dei ouvidos à sua voz, e eu me apeguei nos meus próprios conceitos, eu me apeguei na minha razão, eu me apeguei na minha justiça humana, achando, meu Pai, que eu estava certo em tudo, e acabei pecando contra ti, contra o próximo. Pai, no nome de Jesus, envia sobre mim o teu sangue nesta noite, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, aleluia, e nos purificar de toda a injustiça. Lava os teus filhos nessa noite, Senhor, lava as nossas mentes, lava, Senhor querido, os nossos lábios, como o Senhor fez com Isaías, meu Pai querido, que naquele momento, naquele encontro contigo, ele diz, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e o Senhor, ele tirou, o anjo tirou Atenais, daquele fogo da presença de Deus, e tocou nos lábios de Isaías, e a vida daquele homem foi transformada. Peça a Deus que toque os seus lábios nesta noite, com esta brasa viva do altar, aleluia, e ele possa transformar as tuas palavras, transformar os teus pensamentos, para que a tua vida também seja
palavras negativas, não deixa que palavras erradas, pensamentos errados tomem conta da sua mente, aleluia, mas purifica a sua mente na palavra de Deus, na lavagem da água da palavra, aleluia. Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés, porque ele falou assim: eu estou todo sujo. Jesus falou para ele: não, você já está lavado pela palavra. A palavra de Deus nos lava, nos limpa, nos purifica, e nós precisamos assumir um compromisso com Deus, de ler mais essa palavra, de meditar mais nessa palavra, para que a nossa mente seja renovada e possamos viver a boa, a agradável e a perfeita vontade